Bom dia! Tudo bom, galera? Vamos trabalhar? Bom dia, Luíde. Faz tempo que eu não vejo você, hein? Muito bem. O Luíde já foi embora. Não foi, tá aqui ainda. Bom dia! E aí, pronto, galera? Vamos lá, pessoal? Nossa, foi embora? Grosso. Bom dia, Isabela. Bom dia para todo mundo. Eba! Gente, olha como eu tô cabeluda. Tá comprido o meu cabelo, olha. É enorme. Daqui a pouco vai chegar até o chão. Tô brincando, nem dá tempo, não cresce tanto cabelo assim. Bom dia, Mariana. Bom dia, Isabela Lorena. Bom dia, Emily. Bom dia, Ione. Gente, que saudade de vocês. Vamos trabalhar um pouquinho a apostila 8? Vamos. Ok. É o seguinte. O de vocês também. Seja maravilhoso o dia de todo mundo, porque vai ter sol. Ai, gente. Ai, eu adoro vocês. E eu tô com muita saudade de vocês. É vero. É vero. Agora vamos fazer o seguinte: eu preciso começar a apostila 8, senão eu vou ficar atrasada com vocês. E eu não quero ficar atrasada, porque eu tô assim, ó, na risca, tá? Então, quanto mais cedo a gente prosseguir a apostila, se a gente terminar, depois a gente volta, retoma exercício de revisão para as provas para vocês, tá bom? Tá? Mas vamos terminar a apostila, porque senão depois, ó, leva puxão de orelha porque eu não terminei, não tô afim, tá bom? Tá? Hum, passou um mosquitinho por aqui, sei lá o que passou por aqui. Bom, então eu vou compartilhar a tela, vamos trabalhar junto, tá bom? E não sei se vocês já andaram olhando a apostila 8, muda completamente o assunto, tá? Na apostila 8, a gente vai começar a trabalhar o último tema do conteúdo que vocês vão aprender, tá certo? Este ano, que é sobre magnetismo. Meu Deus do céu, magnetismo, sim, magnetismo. Quando a gente pensa em magnetismo, a gente pensa em quê? Ímãs. Eu tenho um aqui, depois eu vou pegar o ímã para. Eu não posso nem chegar muito perto do computador, né? Porque senão depois dá ruim, né? Então, outra coisa que eu ia falar para vocês é o último assunto, o magnetismo. Depois a gente vai estudar um pouquinho de eletromagnetismo. A gente vai estudar a regra da mão direita número 1 e a regra da mão direita número 2. Agora presta atenção, quando eu falo regra da mão direita, é com a mão direita mesmo. Os canhotos que me desculpem, se fizer com a mão errada, vai dar ruim. Por isso que o nome é regra da mão direita, porque é para fazer com a mão direita, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente encontra ímã fácil na natureza? Encontra, mas não em todos os lugares. São pedras que têm propriedades de atrair metais, certo? Um dos primeiros lugares que se descobriu sobre as pedras
foi na Grécia, na região de Magnésia, onde... Como é que é o nome daquelas pessoas? As pessoas que tomam conta das ovelhas, pastores. Quando os pastores estavam pastoreando na região, tomando conta das suas ovelhas, né? E quando eles levavam de um lugar para outro, e sabe que lá tem lugares que tem pequenas montanhas, né? E então, para ajudar a, a subir a montanha, ou descer a montanha para não escorregar, eles usavam cajados de ferro, com ponta de ferro. Cajados com ponta de ferro. Por quê? Porque você finca no chão, aí você apoia com o corpo, aí você não cai, certo? Aí eles perceberam, nessa região de Magnésia, que algumas pedras grudavam nas pontas dos cajados. Grudava assim, do nada, né? Então, mas dava para tirar. E quem tinha, o sapato deles é diferente, eram sandálias com o solado preso de prego de ferro. Aí eles percebiam também que grudavam nas sandálias deles também, essas pedrinhas, tá? Hoje em dia dá para produzir artificialmente o ímã, tá? Por isso que quando a gente compra o ímã produzido artificial, não encontrado na natureza, tá bom? Tá? Agora eu vou compartilhar a tela, que é o seguinte. Então, olha, isso aqui é uma pedra, como aqui, ó. Isso aqui é uma pedra com propriedades de atrair metais. Então, aonde tiver maior concentração de pó de ferro, é onde a gente tem um polo, tá? Só que assim, esses ímãs não atraem qualquer tipo de metal. Não. Poderia atrair qualquer tipo de metal, mas não atrai. Por exemplo, o alumínio é um dos metais que, se for alumínio puro, ele não é atraído pelo ímã. Se você tiver uma janela só de alumínio ou aquelas portas de alumínio, se pegar o ímã e colocar, não pega um ímã bonito, bom, grande, não, porque você colocou, ele escorrega. Ele cai direto no chão e quebra. Eu já fiz isso, eu já quebrei vários ímãs lá na escola. Então, só que assim, aí, como o alumínio você não consegue orientar as partículas, ele não se torna um ímã temporário enquanto tiver a presença de outro ímã, tá? Porque existem metais que quando você coloca ele na presença de um ímã, as pontas, por exemplo, se você pegar um ímã, primeiro, você deixou cair um monte de prego no chão. Até você catar tudo, ou pegar uma vassoura e varrer, você vai juntar coisa que não é para juntar. Então, o que você faz? Você pega um pedaço de ímã, passa assim, e o ímã vai grudar, o ímã vai atrair os pregos vão grudar. Aí só que você vai perceber que tem prego grudado em prego, e vai ter, dependendo da quantidade de prego, vai ter um monte de prego pendurado no ímã. Só que assim, aqueles pregos estão atraindo outros pregos, porque na presença do ímã, eles se transformaram em ímãs temporários. Então, eles têm a capacidade de atrair outros metais também. Por isso que, conforme você estica assim, fica assim, aquele monte de ímã. Só que aquele que estiver mais afastado do ímã, ele tem tem menor capacidade de atrair outro metal. Por isso que às vezes chega uma hora que você coloca ali, ele não atrai mais, tá certo? Tá? Então, se você olhar aqui, nesse desenho aqui, aonde tem concentração de limalha de ferro, isso aqui é limalha de ferro, que é esse pozinho aqui, tá? É polo. Aqui, ó, polo, polo, polo. Então, aonde tiver concentração de pó de ferro, é onde a gente tem um polo. E a gente divide esses polos em dois polos, polo norte e polo sul, tá? Nesse ímã, para saber quem é quem, só usando uma bússola, para saber qual polo a gente tem aqui, que a gente vai falar mais para frente. O importante, primeiro, se você tem um pedaço de ímã, tá? Você passa e tem concentração de pó de ferro ou metal, significa que ali tem um campo magnético. Se ali tem um campo magnético, significa que
significa que ali é um polo norte ou um polo sul, que vocês já vão descobrir já quem é quem, tá? Agora, outra coisa importante. Somente os polos com nomes diferentes ocorre uma coisa chamada de força de atração. Polos diferentes. Polos com nomes diferentes ocorre força de repulsão, tá? Então, quando você olhar aqui nesse desenho, o azul está representando o polo sul e o vermelho o polo norte. Repare o seguinte aqui, ó, a setinha tá um na direção do outro aqui, ó, um na direção do outro. Esse aqui mostra para vocês que aqui eu tenho força de atração aqui, ó. Força de atração. Aqui eu tenho força de atração, tá, gente? Esses dois casos aqui. Nesses outros dois casos aqui, onde a setinha tá para fora, para o lado oposto, tá? Eu tenho força de repulsão, tá? Então, repara o seguinte. Quando tiver nomes diferentes, eu tenho força de atração. Quando eu tenho o mesmo nome, eu tenho força de repulsão. Fui buscar. Longe do computador. Ó, isso aqui é um ímã, tá? Deixa eu descompartilhar aqui. Isso aqui é um ímã, tá certo? Este aqui também é outro ímã, tá? Este ímã aqui, eu ganhei, não lembro de quem, tá? Isso aqui é de uma caixa de som, de um alto-falante. Por isso que ele é redondinho aqui. Este outro aqui eu também ganhei. Só que esse aqui, ele é de um computador, tá? Ó, esse lado, ele atrai. Ó, também atrai, ó. Só que aqui, não sei se dá para escutar o barulho, a força é maior. Aqui a força é menor. Porque o ímã tá dentro, tá nessa parte aqui, ó. Não sei se dá para ver. Essa partinha menor aqui, tá, ó. Agora, ó. Tá? Aqui eu tenho propriedades de atração. Ui, ó. Tá vendo? A lata tem propriedades de ser atraído pelo ímã. Deixa eu só fazer assim, não vou soltar, tá bom? Agora, outra coisa importante. Essa lata aqui, quando a gente compra, a gente pensa que é de alumínio, mas não é alumínio, não. É latão, por isso que ele atrai, tá? Ó. É latão. Se eu pegasse alguma coisa de alumínio, deixa eu ver. Acho que não tem nada de alumínio. Ah, esse aqui é alumínio, ó. Ó, não gruda. Isso aqui é alumínio, ó. Não gruda. Para quem não sabe o que é, isso aqui é uma agulha de crochê, tá? Essa parte aqui é feita de alumínio, ó. Ó, vou segurar assim. Não atrai, tá vendo? O alumínio não tem a propriedade de ser orientado, por isso que ele não atrai. Deixa eu pegar agora outra coisa. Isso aqui é alfinete de cabeça. Ó, alfinete de cabeça. Ó. É isso que eu queria mostrar para vocês. Quando, tá vendo? Aqui ainda sobrou. Mas eu não tô conseguindo fazer ele ser atraído, tá vendo? As propriedades
do alfinete, enquanto estão na presença do ímã, eles conseguem atrair outros alfinetes. Vai fazer assim, ó. Aqui. Tá dando para ver o que tá acontecendo aqui? Tá certo? Só que esse aqui, ó, a força de atração aqui é fraquinho. Aqui é mais forte. Ele tá em contato, ó. Aqui, ó, é fraquinho. Mas aqui ele é mais forte, tá? Deu para ver? Ótimo. Agora deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa minha baguncinha. Aí depois eu arrumo isso. Pronto? Então, estava mostrando para vocês. É um ímã permanente artificial. Não foi, isso aqui não é encontrado na natureza. Ai, não é encontrado na natureza. Vocês perceberam que estou longe do computador, né? Porque eu não quero danificar meu computador, tá? Encontrado, não é, esse aqui não é encontrado na natureza, esse é fabricado, tá certo? Tá? Os dois, tá bom? Vou colocar aqui no chão. Tá? Se eu pegasse esses dois, tentasse encostar no alumínio, vocês viram, né? A agulha de crochê é de alumínio, ela simplesmente não é atraído. Alumínio é um único metal, tá? Que não é atraído. Agora, sabe qual é o único elemento que foge do magnetismo? Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. A água. Ah, verdade! A água foge do magnetismo. Sim, tá bom? Tem uma experiência no YouTube do professor Iberê, se vocês procurarem depois, campo gravitacional do ímã, qual é o elemento que foge? Ele mostra numa experiência que ele coloca um aquário cheio de água e coloca um barquinho de papel. É barquinho de papel? Nem lembro mais. Aí ele coloca, acho que água dentro, aí pega o ímã e tenta atrair e o papel foge. Vai embora. Foge. Foge. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Compartilhando tela de novo. Compartilhando tela de novo. Então, ó, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, pode perguntar pelo chat, tá? Pelo visto, ninguém tem dúvida, né? Então é o seguinte: força de atração, força de repulsão. Outra propriedade do ímã, que é o seguinte: tá vendo esse ímã gigante aqui? Você não consegue separar os polos do ímã. Se você quebrar o ímã no meio, você não consegue separar. Ou seja, você não consegue pegar, faz de conta que isso aqui é um ímã. Se eu quebrar aqui no meio, eu não consigo separar em dois pedaços, um só polo norte e outro só polo sul. Não dá para separar, tá? Porque simplesmente aonde você partiu aqui no meio, você vai ter dois novos ímãs. Ó, repare o seguinte, aqui tá no sul, sul. A partir do momento que você quebrou aqui, na outra extremidade você tem polo norte. Aqui é a mesma coisa, aqui é polo norte, aonde você quebrou, virou polo sul. E se você quebrar de novo, você vai ter outro pedaço de ímã. Então, quanto mais você for quebrando os ímãs aqui, novos pedacinhos de ímã vão surgindo. Então, no começo você tinha esse grandão. Aí tu foi, partiu o teu ímã, tá? Partiu o teu ímã. Você tem dois ímãs aqui. Repare o seguinte, esse que tá partindo tem o tamanho desse aqui. Aí partiu em dois novos menorzinhos, tá vendo aqui? Ou seja, conforme você vai quebrando os ímãs, você vai ter novos pedaços de ímãs. É claro que o poder de atração
magnético vai diminuindo. Imagina o seguinte, esse aqui, a força magnética é diferente deste aqui. Esse aqui você atrai objetos de grande porte. Esse aqui de pequenos portes. Tá certo? Tá? Outra coisa importante. O magnetismo é representado pelo vetor campo magnético, é denominado pela letra B, tá? E repare, a setinha sai do Polo Norte rumo ao Polo Sul. Repetindo, a linha de força do campo magnético sai do Polo Norte, indo na direção do Polo Sul, tá? Tudo bem? Opa, caiu aqui o negócio. Tá? Outra coisa importante. Então, aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar na apostila de vocês, tá escrito assim, B resultante. B resultante significa que ele está representando todas as linhas magnéticas que saem do Polo Norte, indo na direção do Polo Sul. Quer dizer que ele dá a volta aqui e vem parar aqui do outro lado. Sério? Sério. É o seguinte. Se você pegar uma placa de vidro, tá? Por que vidro? Porque se você pegar o ímã e colocar em cima, no grupo de pó de ferro, vai tudo grudar nele. Então, não vai dar para ver as linhas de força, tá? Agora, se você pegar uma placa de vidro, colocar em cima do ímã e jogar pó de ferro em cima, de malha de ferro, você vai ver este desenho aqui, ó. Este desenho aqui. Repare o seguinte, as linhas de força saem do Polo Norte rumo à direção Polo Sul. Essas bolinhas que estão aqui significa que é uma bússola, tá? Então, ó, Polo Norte atrai o Polo Sul da bússola. O Polo Sul do ímã atrai o Polo Norte da bússola. Tá certo? Então, isso que você está vendo aqui é representação, deixa eu diminuir um pouco, que está muito grande, é representação das linhas de força, tá? Tem como calcular o campo magnético? Tem, vocês vão aprender daqui a pouco na outra aula. Calma, devagar com dor, porque daí vocês vão aprender a regra da mão direita número 1, que é para você aprender como descobrir a direção e o sentido do campo B em um fio, tá? Vocês já vão entender. Então, aqui, se observar aqui, direção tangente à linha de indução magnética, porque isso aqui, ó, isso aqui é desenho da linha de indução magnética. Sentido, mesmo da linha da indução magnética. Então, ó, sai do Polo Norte indo para o Polo Sul, tá vendo aqui, ó? Sai do Polo Norte indo para o Polo Sul e assim por diante, tá? Então, é assim que você descobre aonde está o Polo Norte e o Polo Sul. Então, se você colocar uma bússola aqui, se a bússola aqui, que é o azul, que está representando o Polo Sul, apontar para o lado de cá, significa que aqui no ímã é Polo Norte. E aqui do outro lado, se você observar o Polo Norte da bússola sendo atraído pelo ímã, significa que aqui é Polo Sul. Tá certo? Outra coisa importante. Campo magnético terrestre. Não sei se vocês sabem que lá no centro da Terra, em um magma. Um magma tem ferro derretido em movimento dentro da Terra por causa do movimento de rotação e translação. A Terra é um grande ímã gigantesco, tá certo? E o nosso grande ímã gigantesco, tá certo? Significa que tem linhas de campo magnético, que a gente chama de força de campo gravitacional. Agora, repare aqui nesse desenho aqui, ó. Aqui em cima, você tem uma bússola, que aqui não tem bússola não, a bússola está em outro lugar, não está na minha cabeça. Então, presta atenção aqui, você tem a Terra, aqui você tem um pedaço de ímã, repare que aqui está Polo Sul e aqui Polo Norte, tá? Então, ó, presta atenção, aqui eu tenho Polo Sul magnético, mas eu tenho Polo Norte geográfico, de acordo com a geografia. Polo Norte geográfico, eu tenho Polo Sul magnético. Polo Norte, Polo Sul geográfico, lá encontra-se o Polo Norte magnético. Tá claro aqui? Tá? Repare o seguinte, as linhas de força
saem do polo norte magnético e vão para o polo sul magnético. Tá vendo aqui, ó? Tá certo? Isso aqui me lembra uma fruta. Parece uma fruta, não parece? Tá? Continuando. Ai, antes de continuar, alguém tem dúvida do que foi dito agora? Deu para entender como ocorre o magnetismo? Deu para entender que você não consegue separar os polos de um ímã? Deu, gente? Se manifestem, por favor. Pessoal? Todo mundo entendeu? Ok. A gente só consegue descobrir se vocês entenderam ou não na hora de fazer exercício, porque quando vocês não conseguem fazer, porque vocês têm dúvida. A explicação dessa parte dessa aula, da aula 37 e 38, ela é muito básica, porque é sobre magnetismo. Que é para você entender o seguinte, o que é para entender aqui? Que você tem um metal, um metal, só que assim, não é um metal rígido, porque o ímã, se você deixar cair no chão, ele se quebra em vários pedaços. Mas seria uma pedra que tem propriedades magnéticas, que é capaz de atrair elementos metálicos. O único elemento metálico que ele não atrai é o alumínio. Então, se o alumínio estiver misturado com outro elemento, por exemplo, alnico, alumínio com níquel. Se você misturar níquel no alumínio, certo? Ela vai atrair. É que nem aquela história lá, não sei se vocês sabem das moedas. Como é que você sabe que uma moeda é falsa? Essencialmente o dinheiro da gente. Quando você pega a moeda e coloca perto do ímã. Se o ímã não atrair, ela é falsa. Se o ímã atrair, ela é verdadeira. Gente, né, é coisa de doido. Daqui a pouco todo mundo vai andar com ímã. Mas as meninas já é fácil, porque tem bolsa que já tem o ímã. Aquela bolinha lá. Tudo bem que é pequenininha, mas experimenta colocar uma moeda ali para ver se ela não é atraída. Experimenta, tá? Tá certo? Tá? Outra coisa que tem a capacidade de destruir o campo magnético de um ímã é você esquentar ele. Se você esquentar, sim, se você esquentar, aquecer o ímã, ele perde as propriedades magnéticas, ela fica toda desorientada. Agora, presta atenção, faz de conta que isso aqui é um pedaço. Não, isso aqui é um ímã. Faz de conta que isso aqui é um ímã. Isso aqui é um pedaço de prego, sei lá, alfinete. Sabia que dá para construir uma bússola. Você pega um alfinete, pega o ímã, faz esse movimento aqui, ó. Quando você faz esse movimento aqui, você está orientando as partículas desse metal aqui. Faz de conta que é metal. É um lápis, mas faz de conta que é metal. Aí, quando você faz esse movimento no ímã, você está orientando as partículas disso aqui. E aí, isso aqui funciona como um ímã temporário. É temporário, porque com o tempo acaba, certo? Tá? Aí, quem costuma fazer isso são os escoteiros. Quando eles esquecem, quando eles estão sem bússola ou perdem a bússola no meio do mato. Eles fazem o seguinte, eles pegam, que normalmente alguém tem sempre uma mochila com um pequeno imã. Então, eles imantam a agulha, aí prende numa folhinha, um pedacinho de folha para ela não afundar na água, né? Prende numa folhinha, pega um recipiente com água e coloca. Aí ela vai mostrar, ela vai colocar assim, já vai apontar direitinho para o norte. Aí o cara sabe para onde que ele precisa ir, tá certo? Tá? Repare aqui, ó, tem uma inclinação de 11,5 graus da posição vertical central, tá? Então aqui é por isso que quando você vai usar o ímã para se orientar, você tem que levar em conta essa inclinação aqui para não ir para o lugar. Sim, o centro da Terra é quente, por isso que tem metal líquido em movimento. Por causa do movimento da Terra, esse metal líquido se movimenta numa direção. Aí ela gera o campo magnético, entendeu, Giovana Dantas? É por causa do movimento da Terra, de rotação e translação, que a lava, o magma,
ela gira numa direção que gera o campo magnético, ok? Tá? Agora, não sei se vocês já viram, mas existe chave de fenda que tem a ponta magnetizada. Por que a chave de fenda tem a ponta magnetizada? Imagina você tendo que colocar apertar um parafuso ou desparafusar um parafuso num lugar onde você não alcança com a mão, certo? Então, quando você desparafusar é fácil, qualquer chave de fenda desparafusa. Mas e se você tiver que colocar de volta o parafuso? Como é que você vai pôr a mão ali? Porque você sabe que dependendo do lugar que você vai. Vocês lembram quando vocês fizeram aula no nono ano? Quando vocês foram fazer instalação elétrica? Quando o parafuso é muito pequeno, quando o espaço é grande, você coloca a mão, apoia com a mão e aperta com a outra, a chave de fenda. Só que, e se tiver que colocar a mão no lugar onde você não alcança, como é que você vai parafusar o trem? Por isso que a ponta da chave de fenda é magnetizada, porque você coloca ali embaixo, vai lá, e coloca, mas também tem que ajeitar assim, ó, encaixar e já girar, né? Porque se você errar o negócio ficar torto, tem que desfazer, tá certo? Tá? Outra coisa importante, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Acho que não tem. Conforme for aparecendo, eu vou falando para vocês, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte: eu vou ler este exercício com vocês, tá? Opa, fugiu. E nós vamos resolvê-lo juntos. Então, vamos lá. Existem muitos brinquedos no mercado que têm campo magnético envolvido, tá bom? Então, esse é um dos brinquedos. No mercado de scientific gadgets, brinquedos científicos, movimenta todos os anos milhões de dólares no mundo. É uma das indústrias que mais cresce no mundo, afinal, agrada tanto aos filhos quanto aos pais. Eu acho que agrada mais aos pais quanto aos filhos, sabe por quê? Porque criança, quando pega um brinquedo assim, oh! Fica assim, maravilhado porque acontece aquilo. E o pai adora mexer naquilo. Às vezes nem deixa o filho brincar. Ele mesmo faz assim, deixa eu mostrar para você como é que é. Aí o filho quer brincar, deixa eu fazer de novo para você ver. Né? E para o moleque arrancar o brinquedo da mão do pai é meio complicado. Às vezes não consegue, às vezes consegue. Às vezes o pai está se divertindo tanto que ele não deixa nem o menino brincar, a criança brincar. Então, aqui, o interessante é que muitos desses brinquedos têm sua origem em pesquisas científicas de altíssimo nível. Olha só a história. Entre as infinidades de produtos que atualmente existem, podemos citar aqueles que buscam nos fenômenos magnéticos. Eu acho que vocês já viram por aí. Aí você fica pensando, gente, como é que consegue, né? Então, aqui, o seu princípio fundamental de funcionamento é o caso do peão magnético levitador, na figura seguinte. Então, esse trocinho aqui é o peão, ele está girando em cima dessa base aqui, tá certo? Ok, continuando. Esse peão, que fica girando em pleno ar por alguns minutos, nada mais é do que um ímã em forma de um disco atravessado por um eixo de plástico. Esse eixo é necessário para que se inicie a rotação do peão. A base, que também é constituída de um ímã em forma de placa, está apoiada num tripé ajustável, uma vez que ela deve necessariamente ser mantida na horizontal, ou seja, se ela tiver um pouquinho torta, por isso que, não sei se vocês repararam aqui, ó, tá vendo esse negocinho aqui? Esse daqui são os pezinhos móveis da base, que é para você ajustar para deixar ela na horizontal, porque se ela estiver um pouquinho inclinada aqui, o ímã, o peão de cima, ela gira, e aí, conforme ela vira, por causa do peso, ela pode cair de cima. Aí ela cai na base, tá? Tudo bem? Um brinquedo científico se torna mais interessante quando descobrimos a ciência por trás dele. Para entender o funcionamento do peão levitador, faça o que se pede nos itens a seguir, ok? Indique no desenho, que é esse aqui, é representativo do gadget o esquema das polaridades para os ímãs que constituem o peão e a base, considerando que a superfície superior da base é um polo sul. Ó, presta atenção, ele está falando que aqui é polo sul, tá? Aqui, ó, polo sul. Polo sul aqui, ó.
E aqui está representando o Polo Norte, o lado de cá, tá certo? Marque na figura as forças que são aplicadas no peão. Então, aqui, eu quero que vocês escrevam onde está o Polo Norte, onde está o Polo Sul. Bora, gente! Já? Então, ó, vou seguir a linha. Se aqui é Polo Sul, do lado de cá, eu vou escrever S base, Polo Sul base, tá certo? E aqui, do lado de cá, eu vou escrever Norte, Norte base, tá? Então, aqui eu tenho o polo... Opa! Para ser repulsão, tem que ser assim mesmo, senão ela não ia flutuar. Se aqui a gente escrevesse polo norte base, isso aqui ia grudar aqui, nessa extremidade. Deu para entender, gente? Para ocorrer esse movimento, essa interação, aqui eu tenho, tem que ser polos de mesmo nome, porque se você colocar polo norte aqui, vai ocorrer força de atração, isso aqui vai grudar aqui. Ela não vai girar no ar, tá certo? Ela vai, tchum, na hora que você põe, ela gruda. Na hora que você faz assim, ó, tchum, ela não gira no ar, ela já vai direto. Ah, você tem uma altura certa? Tem uma altura certa, sim, tá? Porque dependendo da posição, porque o campo magnético tem a distância. Quanto mais próximo, maior a força de repulsão. Quanto mais afastado, menor a força de repulsão. Ou se você, quando você tiver polos de mesmo nome. Agora, se você tiver polos de nomes diferentes, quanto mais próximo, maior a força de atração. Quanto mais... Deu para entender? É isso aí. Quanto mais longe, menor a força de atração. Aí depende de quem está com quem. Então, a letra A eu já fiz aqui. Já que eu descobri que aqui, o próprio texto já diz que aqui é Polo Sul, então aqui é Polo Sul base, aqui é Polo Norte base. Marque na mesma figura as forças que estão representadas pelo peão. Ok. Vamos desenhar aqui. Aqui, certo? Este aqui, força magnética, certo? Força magnética. Grandeza vetorial. Gente, depois que eu descobri como faz isso, achei o máximo, Mara. Agora eu vou colocar aqui azul. Aqui. Vocês sabem o que é isso, gente? Não? Força-peso. A força-peso do peão, gente. Tá? E a força-peso do peão também é uma grandeza vetorial, porque ela tem direção vertical, sentido para baixo. Força magnética tem direção vertical, sentido para cima. Copia isso aqui, vamos, gente. Para quem não fez. Foi? Foi, gente. Bom, presta atenção. Vai cair já daqui a pouco o sinal. Eu quero que quem estiver com a apostila tente fazer o C, e o 2 e o 3. Amanhã a gente corrige. Deu para entender? Muito fácil essa matéria. Vocês vão gostar. Só complica um pouquinho quando chegar a regra da mão direita número... Mas é fácil, tá? Prometo para vocês que vai ser super legal estudar sobre a força magnética, o campo magnético, porque a regra da mão direita a gente descobre o campo magnético.